Olá a todos, mais uma vez nos encontramos para mais um programa da Escola Sabatina. Agora que estamos aqui no terceiro trimestre deste ano de 2020, um ano tão diferente de todos os outros que já tivemos antes. Mas, embora o mundo tenha sofrido muitas alterações, algumas coisas se mantêm na mesma, que é a nossa vontade de continuar a estudar a Bíblia, nomeadamente através das lições da Escola Sabatina. Estou acompanhado mais uma vez pelo pastor Paulo Cordeiro. Seja bem-vindo e obrigado, pastor. Obrigado. E eu vou pedir ao pastor para começar com uma oração para pedir a bênção de Deus para o estudo que vamos ter. Okay. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que é nosso de mais uma vez podermos falar sobre a Tua Palavra e, sobretudo, Senhor, sobre a forma como Jesus se envolvia com as pessoas e lhes cativava o seu coração. Ó bom Pai, tanto temos a aprender de Ti. Que o Teu Espírito, Senhor, nos assista na explanação desta lição e que seja não apenas uma discussão de um assunto teórico, mas que a reflexão sobre este assunto nos ajude ainda mais a sermos mais eficazes testemunhas em Teu favor. O Senhor fica connosco, orienta-nos na reflexão que iremos ter. Tudo isto nós pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, o título desta lição 3 para esta semana é Vendo as Pessoas através dos olhos de Jesus. E estas lições que seguem para a frente, nomeadamente esta desde logo que temos aqui, elas são eminentemente práticas, não é? Que corresponde àquilo que é e que deve ser o nosso comportamento na nossa vida diária, na nossa vida missionária, independentemente da ocupação que nós possamos ter. E se calhar, eu começo, para nós começarmos a comentar este assunto, eu começo por dizer algo, agora aqui já na gravação, que nós comentávamos aqui em off. O pastor Mark Finley, o autor do texto, escreve de uma forma tão simples e tão clara e tão prática que facilmente nós entendemos qual é o ensinamento que a lição nos quer passar, não é? Sem dúvida alguma. E se me permites, Filipe, eu vou começar mesmo por ler este parágrafo que eu achei muito interessante aqui na lição de sábado, onde ele escreve que Jesus via todos os homens e todas as mulheres como candidatos ao seu reino. Via cada um através dos olhos da divina compaixão. E agora dá exemplos reais de pessoas que foram tocadas pelo ministério de Jesus. Viu Pedro, não como um pescador rude e fala barato, mas como um poderoso pregador do Evangelho. Ou seja, Jesus olhava para as pessoas não naquilo que elas eram, mas naquilo que elas poderiam tornar pela sua graça e pelo seu poder. Então, por isso é que ele olhou para Pedro como um poderoso pregador do Evangelho, o que veio a concretizar-se, porque Pedro transformou-se efetivamente num grande poderoso pregador do Evangelho. Viu Tiago e João não como radicais violentos e impetuosos, como eles eram, quando os conheceu, mas como entusiásticos proclamadores da sua graça, como vieram a tornar-se. Viu profundo anseio por amor genuíno e por aceitação no coração de Maria Madalena, da mulher samaritana e da mulher com um fluxo de sangue. Viu Tomé não como um cínico que duvidava, porque muitas pessoas poderiam pensar que as dúvidas de Tomé eram puro cinismo, mas não eram, mas como alguém com perguntas sinceras, ou seja, era que queria algo para a vida dele. Era um interrogador sincero. Sim. Fossem judeus ou gentios, homens ou mulheres, um ladrão na cruz, um centurião ou um homem louco possuído pelo demónio, Jesus viu o potencial que Deus lhes tinha dado e olhou-os através dos olhos da salvação. Esta era a forma de Jesus olhar para as pessoas. E nós precisamos de pedir a Deus continuamente que Ele nos dê esta visão. Ou seja, ao olharmos para os outros, temos que ver neles potenciais candidatos à salvação. É evidente que nós vamos ter, e o pastor Mark Finley fala aqui, portanto, nomeadamente na lição de quarta-feira, lidando com pessoas difíceis, é evidente que ao contactarmos, portanto, várias pessoas, ao falarmos, ao querermos apresentar Jesus e as verdades que Jesus ensinou às pessoas, vamos encontrar inevitavelmente pessoas difíceis, mas se nós formos imbuídos do Espírito de Cristo, o trabalho será muito mais fácil. O pastor, sem avançar demasiado na lição, até para respeitar um bocadinho a ordem, embora isso não seja exatamente o mais importante aqui, o pastor começou a falar por pessoas difíceis. E nesta introdução da lição de sábado, nós já lemos algumas pessoas difíceis, porque um radical violento e impetuoso é uma pessoa difícil. Claro não que é? O caso de Pedro, que mencionou, e estamos agora a falar, e estou-me a recordar, isto para citar um episódio de um caso concreto, quando foram para prender Jesus, Pedro se sacou da espada e com a sua própria força ia logo resolver o problema ali
Ou seja, era claramente uma personalidade impetuosa. E foi repreendido por Cristo, olha, não é assim que funciona, tu és assim, mas eu quero-te fazer de outra maneira. E se nós quisermos acrescentar exemplos a estes que estão aqui, nós podemos pegar num ponto da Bíblia até ao outro e nós vamos encontrar imensos, tanto dentro, e isto me parece um ponto muito importante, tanto encontramos isto na casa de Israel como fora da casa de Israel, porque temos aqui exemplos da casa de Israel, mas depois o pastor Marco Finda diz, fossem judeus ou gentios, por exemplo, eu estou-me a lembrar do caso de Nabucodonosor, por exemplo, um homem que na Bíblia teve ações de perseguição contra o povo de Deus, até para os matar, desde logo, não é? E que também teve a sua transformação, como é evidente. Agora, isto, humanamente falando, pastor, e caindo na real, como dizem nossos irmãos brasileiros, a expressão que usam, caindo na real, isto não é um processo muito fácil, porque quando nós olhamos para uma pessoa, ou é bom ou é mau, ou é correto ou é bandido, e nós lemos o que a pessoa é no momento e paramos ali. E eu até vou dar um exemplo, porque isto não é necessariamente mau. Nós quando estamos, e isto acontece em todo lado, em todas as igrejas adventistas, nós quando estamos a fazer uma comissão de nomeações, nós vamos fazer uma avaliação e vamos julgar se esta ou aquela pessoa tem aptidões, tem comportamento que a recomende para uma determinada função. Não estamos preocupados com aquilo que ela vai ser durante o ano, estamos preocupados com aquilo que ela já demonstrou no passado. Agora, esta perspectiva é para nós olharmos ainda mais à frente, para não ficarmos resignados e estagnados naquilo que nós somos desde logo, porque não é só olhar para os outros, também olhar para nós mesmos, e podemos ver aquilo que a graça de Deus nos pode fazer. E este é um desafio muito difícil para nós como seres humanos, para fazer isto. É um desafio muito difícil e há aqui um problema, que para Deus não é problema, porque segundo o texto de 1 de Reis 8:39, isto é a oração que o sábio Salomão, o rei Salomão, Sim, proferiu a quando da inauguração do templo em Jerusalém, do primeiro templo, que por isso mesmo ficou conhecido como Templo de Salomão, e durante esta sua oração, em determinado momento, Salomão vai dizer isto. Portanto, 1 de Reis 8:39, ouve-tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Portanto, Deus tem uma prerrogativa que nenhum de nós tem. Ele conhece o coração. E como Ele conhece o coração, Ele sabe quem são as pessoas que têm um coração sincero, honesto, embora a aparência seja rude, enfim, esteja desfigurada pelo pecado, ao passo que nós não temos essa capacidade. Por exemplo, eu recordo aquilo que Deus teve que dizer ao profeta Samuel, e o profeta Samuel até era um homem de Deus, mas em 1 de Samuel, no capítulo 16 e no versículo 7, o Senhor teve que fazer uma repreensão ao profeta Samuel e disse-lhe isto. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O próprio Samuel, sendo um homem de Deus, estava a ver a aparência. Aí está um bom exemplo. Samuel errou 6 vezes ao escolher, quer dizer, ao escolher não era ele que ia escolher, não é? Mas quando chegou lá, era naquela casa estava certo. Porque Deus lhe tinha dito que era ali. E ele foi segundo o padrão humano, vamos Exatamente. Do mais velho para o mais novo, certamente o mais velho é que vai ser o mais honrado. Certo. E por essa razão de que Samuel não lê o coração, porque eu também não leio e ninguém lê, mesmo que a outra pessoa me diga, mesmo assim eu não sei ler o coração da pessoa. Agora, há um outro texto também que eu aprecio muito, que está em Provérbios no capítulo 20 e no versículo 5, que diz o seguinte: como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Ou seja, é tão difícil descobrir estes propósitos ou essas motivações que estão no coração do homem, como é difícil saber o que é que lá está no fundo do mar, nas águas profundas. E olha que o mar pode ir muito fundo, não é? Pois. E eu recordo-me, por exemplo, ter ouvido dizer, quando descobriram aquele famoso navio que naufragou na viagem inaugural, o Titanic, quando descobriram o barco no fundo do mar, acho que foi nos anos 80 ou já 90, acho que foi anos 80, que, portanto, ele estava a 4.000 metros de profundidade, quer dizer, aquilo é uma grande... São 4 quilómetros, não é? E há mares ainda mais fundos do que isso. Ainda há mais fundos, há a chamada Fossa das Marianas, 11 quilómetros de profundidade, não é? No Oceano Pacífico. Portanto, o que é que este texto está aqui a dizer? Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, ou seja, é tão difícil conhecer os propósitos do coração do homem como é ir às águas profundas. No entanto, repara como é que este texto termina. Mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Sabe descobrir o quê? Sabe descobrir
propósitos profundos no coração do homem. Agora, quem é este homem de inteligência? Obviamente que é o homem, só pode ser, não há outra forma de poder interpretar este texto. Este homem de inteligência é nada mais, nada menos do que aquele homem que é movido pelo Espírito de Deus. Porque aquilo que lemos há bocadinho em 1 Reis 8:39 é que Deus, só Deus, Salomão foi bem claro, porque só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Talvez eu possa dar um exemplo. Então, deixa-me só acabar de dizer isto. Então, sendo que Deus é o único que conhece o coração de todos os filhos dos homens, só Ele pode revelar aquilo que está no coração escondido. E Deus faz isso para com o homem de inteligência, ou seja, para com aqueles que o seguem. Então, se eu quero estar ao serviço do Senhor para resgatar almas para Ele, eu acredito e tenho experiência disso, que Deus me pode dar discernimento e sabedoria para eu poder ter o mínimo de discernimento para conhecer os propósitos do coração do homem e saber quem é sincero e quem não é. Volto a dizer, eu não estou a dizer que eu me aproximo do conhecimento de Deus. Isso é impossível. Portanto, isso seria... Claro, ninguém pode alcançar o infinito. Evidente. Portanto, só Deus é que é o conhecedor, só Ele é o conhecedor do coração. Agora, porque Ele sabe, porque Ele conhece, Ele pode revelar em situações específicas. Eu, por exemplo, já vivi situações em estar na presença de pessoas e eu pensar que essas pessoas estavam de boa fé, mas comecei a sentir como nós dizemos, um feeling, ter um sentimento que essas pessoas estavam de má fé. E eu pergunto, o que é que me levou a duvidar? E depois, mais tarde, percebi que estavam mesmo. O que é que me levou a duvidar e a pôr-me de pé atrás em relação a essas pessoas? Eu acredito, mas não tenho qualquer dúvida, que não foi pela minha inteligência. Portanto, foi pela inteligência que o Senhor me deu. Ou seja, o Senhor veio-me revelar, Paulo, cuidado, estás na presença de alguém com más intenções. E, portanto, aí a pessoa precavém-se. Eu acredito que todos aqueles que fazem o trabalho do Senhor, no Espírito do Senhor, na força do Senhor, na sabedoria do Senhor, podem ter um pequeno vislumbre de o que é que vai no coração dos filhos dos homens. E lá está. E ao terem esse vislumbre, conseguem ver por detrás de uma aparência eventualmente rude um diamante. Foi o que Jesus conseguia ver. Talvez eu consiga citar um exemplo da Bíblia, que é o que eu prefiro sempre quando estamos a falar de algum assunto qualquer. Procuro sempre encontrar um exemplo da Bíblia que nos ajude a perceber isso. Talvez eu consiga encontrar um exemplo disso que o pastor acabou de dizer. Quando Saulo vai a caminho de Damasco e o Senhor lhe aparece, depois no fim daquele episódio que ele cai ao chão, o Senhor diz, olha, vai a tal local que eu tenho lá alguém que te dirá o que has de fazer. E falou com essa pessoa. Exatamente. E quando disse essa pessoa, olha, vem aqui, Saulo, o que é que essa pessoa disse? Calma, deve haver aqui um erro qualquer, porque eu conheço aquele homem. Ficou logo assustado. Ele vem logo, mas é para acabar comigo e com os outros que estão aqui. Exatamente. Portanto, aos olhos do homem, aquilo era um problema grande que o próprio Deus estava a arranjar. Exatamente. Mas Deus leu o coração. Claro. E ele não sabia o que é que tinha acontecido. Exatamente. Porque Saulo foi transformado naquele momento que caiu ao chão, teve aquele diálogo. O Senhor conhecia o coração de Saulo ainda antes da conversão dele. Portanto, sabia que o coração dele, quando tocado, se iria converter, e converteu-se. E depois, quando Saulo, já Paulo, é apresentado à igreja, voltou a repetir-se a mesma... Então, mas vocês vão mandar para aqui quem está a acabar connosco? Deve haver aqui algum lapso, de certeza absoluta. E demorou tempo para nós, como seres humanos, percebermos aquilo que Deus percebeu desde sempre. Filipe, já me aconteceu várias vezes, não foi uma nem duas, mas várias vezes, que eu às vezes começo a trabalhar com algumas pessoas e há outras pessoas que dizem, pastor, tenha cuidado com essas pessoas, porque isso é gente muito ruim, isso é gente muito má. Só que Deus me dá, digamos, o discernimento, volto a dizer, é Ele que o dá, não sou eu que o tenho, não é? Para dizer, não, aposta nessas pessoas. E eu começo a apostar, começo a transmitir a palavra de Deus, começo a fazer estudos bíblicos com essas pessoas, e essas pessoas, pela graça de Deus, transformam-se e tornam-se pessoas, pela graça de Deus, pessoas extraordinárias. Portanto, nós sempre, ao fazer o trabalho de Deus, se queremos fazer o trabalho para Deus, não o podemos fazer sem Deus, temos que o fazer com Deus. Vamos fazer assim, pastor. Há 2000 anos atrás, Cristo escolheu 12 discípulos, ou 11, se calhar é melhor dizer. Sim, que escolheu 11 e houve um que se acrescentou. Ofereceu. Mas foi Judas Iscariote. Certo. Portanto, Cristo escolheu 11. Vamos imaginar que em vez de Cristo ter escolhido aqueles 11, nós organizávamos a comissão, como é que se chama? A comissão de nomeações da Igreja. Exatamente. Para escolher 11 discípulos. Escolheríamos algum daqueles? Se calhar nenhum deles.
Íamos escolher os rabis, íamos escolher os que falam à frente, seja lá quem fosse. Os grandes doutores. Se calhar até escolhíamos Judas Iscariote. Se calhar até escolhíamos Judas, até. Porque ele até era muito versado nas contas, Exatamente. até era versado demais, até, não é? Exato. Não Sabia como meter ao bolso. Não escolheríamos nenhum daqueles, provavelmente. Exatamente. E, portanto, Mas Jesus escolheu. Mas Jesus escolheu aqueles. E quando depois nós vamos ver a história, o que é que percebemos? Aquele que se achou no direito de, desgraçou-se completamente, Exatamente. não é? Os outros, que eram os rudes, os radicais, Os desgraçados. os brutamontes, peço desculpa, que era mesmo assim, Mas era. aqueles que tiravam da espada para resolver com as suas próprias mãos, é que foram os heróis da primeira igreja, os heróis do cristianismo primitivo, Exatamente. não é? Portanto, Deus lê muito melhor do que nós lemos, com toda a certeza, não é? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, também. E depois, um caso que eu vou citar aqui à frente, provavelmente noutro assunto, o caso de Moisés, por exemplo. Quem é que iria escolher para libertar o povo do Egito um fugitivo do Egito? Exatamente. Alguém já me disse... Ainda por cima alguém que já tinha o seu cadastro. O seu cadastro, exatamente. Alguém me disse... Ou seja, o registro criminal de Moisés não estava limpo. Pois, alguém me disse, irmão, mas se calhar já tinha, como é que se diz, caducado o prazo, há um termo técnico para isso, já tinha passado o tempo para ele poder ser condenado, está-me a falhar agora já tinha prescrito. Já exatamente. tinha prescrito, já tinha passado o judiciária. tempo. E disse, irmão, não sei se eles tinham essa figura jurídica naquele tempo. Sei que ele, quando chegasse lá, ia ser imediatamente reconhecido porque ele passou 28 anos na casa do faraó, que não era o mesmo, como é evidente, era outro, mas quem é que se lembraria de pegar neste homem para fazer aquela obra numa terra onde ele tinha fugido naquelas circunstâncias? E tinha passado os últimos 40 anos a ser pastor de ovelhas. Repara, e diz a irmã White que a nenhum homem foi pedida uma obra tão grande como foi pedida àquele que estava ali. Exatamente. Portanto, nós somos muito pequeninos para fazer julgamentos e pré-julgamentos, não é? E, portanto, quando nós... olha, estou-me a lembrar um caso particular. Nós hoje temos na nossa igreja, como membros da nossa igreja pelo mundo inteiro, pessoas que já foram criminosos, toxicodependentes, que já foram toda a série de abominações, tanto morais como sociais, que podemos ter na vida, mas temos-las cá dentro, com toda a certeza. Eu ouvi uma história, o mesmo pastor Mark Finley a contar, uma história no Ruanda, que há 30 anos atrás sofreu uma tragédia enorme, na década de 80. 26, Pronto, foi em 1994. Isso mesmo. Ok, há 26 anos. Exatamente, isso mesmo. Em que metade da população queria matar a outra metade, como é evidente, e ele contou uma história que eu vou resumir em 10 segundos. E houve quase 1 milhão de mortos. 800 mil, se não estou em erro. 800 mil, exato. Se houvesse 1000 já era grave o suficiente, Claro, não é? Agora claro. imaginemos 800 mil. uma coisa daquelas. E depois houve um período de reconciliação entre toda a gente, e uma irmã da igreja que teve o seu marido e a sua família morta, Brutalmente assassinados. ela adotou o assassino da família dela. E eu ouvi o pastor Mark Finley contar isto. Isso é É pungente ouvir esses eu sou muito pequenino diante destas coisas. Eu não chego aos calcanhares ou ao dedo mindinho de uma pessoa destas, com toda a certeza. Agora, estou a pensar naquele criminoso. Quem é que olharia para aquele criminoso e diria, não, este é um candidato ao reino dos céus, vai fazer parte da igreja, ele devia estar preso, e até penso que esteve, até devia estar preso para o resto da vida, se calhar, não sei. Mas veja bem o que é que aquele rapaz é agora adotado pela pessoa a quem ele mais mal fez enquanto estamos aqui. Deus olha sempre para a frente com o objetivo de restaurar aquela pessoa, de a recuperar. E se calhar nós demasiado facilmente, aquela pessoa tem este perfil, nunca vai dar nada, Imagina, nunca vai servir nada. a reação de Simão quando viu Maria Madalena entrar em casa dele e fazer o que ela fez a Jesus. Pois. E se ele soubesse quem era a mulher que lhe está a pôr o perfume, ele... E desde logo quando ele entrou em casa de Zaqueu, então agora ele entra em casa daqueles para almoçar com eles. Ou seja, Jesus não se preocupava com as convenções sociais. Com o status da pessoa. Com o status. Jesus não se preocupava em ser politicamente correto. Jesus preocupava-se com aquelas almas que ele sabia que eram almas sinceras. E sabia que essas almas eram sinceras, mas que estavam oprimidas pelo poder opressor do maligno. E Jesus queria libertá-las. E havia outras pessoas que até eram muito bem vistas na sociedade, que tinham uma aparência fantástica. Aliás, Jesus não chamou aos fariseus sepulcros caiados. O que é que ele quis dizer com essa expressão sepulcros caiados? Que eles eram muito bonitos por fora. Aquilo por dentro era tudo caiadinho, tudo impecável. Mas lá por dentro eram como... os sepulcros, por isso, ossos. Por isso é que quando Jesus teve que dizer a um homem que nunca viu tanta fé em Israel como naquele homem, ele nem era um judeu, nem era um israelita. E isto é uma grande lição e uma lição muito poderosa e muito solene para nós hoje. Porque muitas vezes hoje
pessoas a quem nós podemos considerar que são rudes, que não prestam, que não têm talentos, podem ser as mais promissoras e podem ser aquelas mesmas que Deus pode usar para fazer através delas grandes obras. E outras pessoas que podem ter até melhor aparência, melhor estatuto social, e muitas vezes essas pessoas não é que elas não pudessem ser utilizadas, Deus também as quer utilizar. Mas não se deixam, não é? E não se deixam porquê? Porque às vezes esse estatuto, essa fama, essa honra que têm, dá-lhes tanta vaidade e orgulho que não se deixam usar por Deus e depois Deus não as pode usar. Não é que não quisesse usá-las, mas não pode usá-las porque estão revestidas do seu eu. É que nesta obra, para trabalhar pelo Senhor e para o Senhor, o nosso eu aqui tem que descer ao pó da terra, ou seja, tem que, como Ellen White diz, tem que ser lançado por terra. Não podemos ter o eu a dominar a nossa Então vamos mente. lá mais um exemplo que a lição menciona. Os judeus não se davam com os samaritanos. Aliás, aquilo era quase fraticida aquilo. Era cão e gato, como se costuma dizer. Aquilo era do piorio, não é? Quando se cruzavam, separavam-se para não se cruzarem um com o outro. E de certo modo, sabes que os judeus, de certo modo, até tinham, entre aspas, as suas razões. Claro. Eu ponho entre aspas. E quais eram essas razões, entre aspas? A idolatria dos samaritanos. Eles eram idólatras, eles misturavam o culto verdadeiro a Deus com o culto idólatra. Onde é que nós vemos isso hoje? Diga lá, pastor, o culto verdadeiro misturado com a idolatria. Mas não é o assunto de hoje. E os samaritanos tinham resultado de uma mescla, de uma mistura étnica entre as 10 tribos do norte, que foram conquistadas pelo Império Assírio em 722 a.C. E o que é que o rei assírio tinha feito? Tinha levado grande parte da população desse reino do norte para outros territórios que eles tinham conquistado e tinha trazido outros povos para o reino do norte. E foi esses outros povos que se juntaram com o remanescente do Reino do Norte e, portanto, criou ali uma raça mista. Aliás, isso vem em 2 de Reis, no capítulo 17, eu posso ler, até vem aqui mencionado também na lição. É exatamente, isso mesmo. 2 de Reis, no capítulo 17, e diz aqui no versículo 24: O rei da Assíria trouxe gente de Babilónia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sepharvaim e a fez habitar nas cidades de Samaria. Quando diz aqui nas cidades de Samaria, cidades do Reino do Norte, de que Samaria era a capital. Nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Então o que é que acontece? Houve esta mescla, quer dizer, os povos do Reino do Norte já se tinham afastado muito da vontade do Senhor. Depois, com esta mistura étnica e mistura religiosa, então os judeus, que tinham preservado melhor a sua identidade, é evidente que eles não se reviam neste povo. E daí a sua aversão. E agora? Mas Jesus conseguiu ver para além de tudo isso. Aí é que está. E agora, Jesus podia ter evitado passar por Samaria, mas passou por Samaria. E porquê que ele passou? Provavelmente para ensinar a lição deste episódio que vamos mencionar. Porque certamente ele sabia que iria encontrar lá a mulher samaritana. E então ele foi lá e encontrou, para já, desde logo era um habitante de Samaria, e depois era uma mulher, que também tem a sua importância, principalmente para a cultura e o contexto daquele tempo. E depois vai pedir alguma coisa àquela mulher, ainda por cima. Os discípulos devem ter ficado espantados a olhar para aquela cena. Exatamente. E mais, além de ser em Samaria, uma senhora que lá estava, era uma senhora com um passado, se calhar não muito recomendável. Ora, nem mais. Que se fosse na terra dos israelitas, se calhar era apedrejada ou qualquer coisa parecida com isso, não é? E Jesus Mas era uma alma sincera. Aí é que está. Jesus vai falar com ela. É verdade que Cristo desnudou perante ela o passado todo dela, como é evidente. Mas apontou-lhe logo para o futuro. Onde é que ele apontou para o futuro? Ele podia ter gasto a maior parte do tempo a dizer: olha, tiveste aqueles maridos todos, fizeste mal, és uma pecadora. Qual foi o ponto central? Olha, se beberes da água que eu te vou dar, nunca mais terás sede. Já estava a olhar para a transformação dela e não para o passado dela, quando os discípulos deveriam estar, temos que alertá-lo porque não pode falar... E sabes, Filipe, há aqui uma coisa, Ellen White é muito clara quando ela explica este encontro que Jesus teve com esta mulher. Aliás, não foi só com esta mulher que Jesus teve essa atitude, ele tinha esta atitude com todos, como aliás o pastor Marfim refere aqui nesta lição. Jesus, quando apontou esse passado a essa mulher, fê-lo de tal forma em que as suas palavras e as suas atitudes, a mulher pôde sentir
que o Senhor não estava contra ela. Nem estava lá para condená-la. Nem estava para condenar. Porque uma coisa é nós falarmos do passado de alguém de forma em que a pessoa se sinta ainda mais culpabilizada. E repara, qualquer pessoa que fez um erro na sua vida, ela sabe que fez o erro. Com poucas exceções, a pessoa sabe que fez o erro. Então essa pessoa não precisa que venham ainda ali, digamos, mais abrir a ferida, porque ela já tem essa ferida, já lhe chega. Então o que nós temos que fazer é não ir, digamos, ainda... ferir ainda mais, mas tentar ajudar a curar a ferida. Mas tentar ajudar a curar a ferida. E, portanto, quando a mulher viu na atitude, nas palavras certamente melodiosas com que Jesus falou para ela, uma atitude diferente, aquela mulher ficou encantada. Senhor, vejo que és profeta. Exatamente. Portanto, e isso tocou o coração daquela mulher. E é aqui onde nós temos tanto a aprender. Eu falo por mim. Temos tanto a aprender porque falta-nos talvez muitas vezes esta arte, que é uma arte de inspiração divina, de abordarmos as pessoas com delicadeza, com tato, com simpatia. Elas são pecadoras, sim, elas podem estar em pecado, sim, elas podem estar a cometer os pecados mais devassos que há, mas mesmo assim devemos ir ao encontro dessas pessoas com amor, com delicadeza. E se essa pessoa for uma alma sincera, ela responderá positivamente aos esforços que nós fizermos para salvar essa pessoa. Se não for uma pessoa sincera, é como Jesus treinou os 70 quando os enviou dois em dois. Sacudia a poeira das sandálias e avançai para a aldeia seguinte. Exatamente. Pastor, alguns que estão a ouvir poderão estar a perguntar, está muito bem, sim senhora, mas então, tendo em conta o título desta semana, que é Vendo as Pessoas através dos Olhos de Jesus, onde é que eu começo? Que é o título da lição da terça-feira. Onde é que eu começo? O que é que eu faço? E aqui é que eu queria mencionar, novamente, que já mencionei, embora vou mencionar noutro contexto, a história de Moisés. Moisés, com 80 anos de vida, depois de passar 12 anos com a sua mãe, 28 anos na corte do Egito, 40 anos em casa de seu sogro, com os rebanhos do seu sogro, onde ele escreveu o livro de Gênesis e provavelmente o livro de Jó também, segundo os estudiosos pensam sem ter a certeza absoluta. Com 80 anos de vida, o Senhor revela-se a ele no tal arbusto que não se consumia. Já agora, só um detalhe geográfico. Sim. Essa região de Midian, onde Moisés esteve, portanto, na terra do sogro, corresponde hoje ao noroeste do país da Arábia Saudita. Muito bem. Portanto, ali junto ao Sinai, mas do outro lado do Golfo de Aqaba, que é, portanto, um ramo do Mar Vermelho. Ok. Portanto, então, perto do Canal de Suez, daquilo que é hoje o Canal de Suez. É assim, a península do Sinai está entre dois braços do Mar Vermelho. Certo. Um dá o Canal do Suez, o outro é o Golfo de Aqaba. Okay. Então, do lado oriental do Golfo de Aqaba é que é a terra de Midian, corresponde, portanto, ao extremo noroeste da Arábia Saudita. A sul de Israel. A sul de Israel e da Jordânia. Ok, então Moisés está aí, Deus revela-se a ele lá no meio da montanha, através daquela maneira, e dá-lhe uma tarefa. A tarefa é, vai à terra do Egito para trazer e para libertar o meu povo. E uma ocasião eu estive a estudar o capítulo 4 de Êxodo. Moisés arranja 5 desculpas para se descartar da incumbência que Deus lhe tinha dado. E, portanto, se alguém está a perguntar, mas então o que é que eu faço? Então Moisés também perguntou a mesma coisa. E Moisés até foi mais longe, que em vez de perguntar como é que faz, arranjou logo argumentos para não fazer. Até que Deus lhe faz uma pergunta, o que é que tens na tua mão? Depois ele atira-o a vara ao chão. Podemos até se calhar ler o texto, mas eu estou apenas a parafrasear a história. Atirou a vara ao chão, que foi um sinal que depois ele acabou por reproduzir no Egito, diante de Faraó e diante dos magos. Mas a minha questão, pastor, é esta pergunta. O que é que tu tens na tua mão? E da mesma maneira como nós hoje podemos perguntar, mas eu não sei pregar, eu não sei dar testemunho, eu não sei abordar as pessoas, eu não sei fazer isto, eu não sei fazer aquilo. Deus vai perguntar a mesma coisa. O que é que tens na tua mão? Começa com aquilo que tens. Exatamente. Começa com o pouco que tu sabes, começa com o pouco que tu podes. Podes falar com os vizinhos, podes falar com os colegas de trabalho, não sabes falar com mais ninguém, fala com esses. Não sabes... E certamente que esse irmão ou essa irmã saberá mais do que aqueles que estão lá fora, que provavelmente, não sabem nada. Provavelmente, com toda a certeza. E, portanto, este título que aqui está, Comece Onde Está, é uma resposta
há desculpa que nós podemos inventar, mas eu não sei, eu não sou capaz. Inclusive, pastor, estou-me a lembrar de um caso, que se calhar alguns que vão ouvir até vão reconhecer. Há alguns anos atrás, uma jovem numa igreja aqui perto do norte de Portugal ficou com uma doença muito grave que acabou por falecer dessa doença. E quando ela estava no hospital, que passou lá muito tempo, não é, naturalmente, todos aqueles que iam visitá-la, quando iam a caminho do hospital, o que é que nós vamos dizer para animá-la, para fortalecê-la? Enfim, o que é normal, não é? Quando vinham embora para cá, eles vinham fortalecidos por ela que tinha lá estado. Uma pessoa com uma doença muito grave, num leito de um hospital e que depois mais tarde acabou por falecer, ainda assim podia dar testemunho e podia fazer alguém em favor dos outros. Porquê? Porque pegava naquilo que tinha na mão. E alguém ter com ela, que também ia com o coração aflito, que havia uma pessoa amiga que estava num grave sofrimento, mas ela é que os animava, ela é que os fortalecia com isso. Portanto, se uma pessoa em grande dificuldade pode pegar naquilo que tem na mão para favorecer e para dar testemunho ao outro, desculpe, pastor, mas toda a gente vai conseguir fazer alguma coisa, com toda a certeza. Claro que sim, claro que sim. E não esquecer que às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho dom, eu não tenho dom. Há uma parábola que ensina que pelo menos todos nós recebemos pelo menos um dom, pelo menos um. Ou seja, alguém dizer que não tem dom é portanto uma mentira, porque a parábola dos talentos ensina que, claro, uns recebem 10 talentos, outros recebem 5, outros recebem 2. Toda a gente recebe alguma coisa. Mas diz lá que ele serve, portanto que recebeu pelo menos um. Sim. Ou seja, todos pelo menos têm um dom. Mas a questão do evangelizar nem é pela questão dos dons, ou seja, o evangelizar, o dar testemunho de Cristo, nós não devemos fazer por ter dom ou por não ter. É uma obrigação. O apóstolo Paulo já disse. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Portanto, já vimos numa lição anterior que a evangelização é uma obrigação, não é uma opção. Ou seja, não devo estar a pensar se tenho dom, se não tenho. Tem que ter. E, portanto, se eu tiver vontade, e se não tiver vontade, devo pedir ao Senhor. Então, quando essa vontade surge, eu devo partir para a frente e Deus proverá, Deus abrirá o caminho para eu dar testemunho. É evidente que do testemunho que eu irei dar, nem todos irão aceitar, mas haverá lá alguém no meio de todos aqueles que acabará por aceitar, e que ficará muito contente. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo que me surgiu agora aqui na mente, e não é difícil ter surgido, para aqueles que estão a ver. Nós estamos aqui a partilhar este estudo já há algum tempo e pela graça de Deus, acreditamos que alguns têm beneficiado com isso mesmo, não é? Mas as pessoas só nos veem a nós dois. As pessoas não sabem o trabalho que está por detrás desta câmara que está aqui para fazer este trabalho todo. Porquê? Porque Deus deu um dom a alguém para fazer algo que eu não sei fazer e que o pastor também não sabe fazer, com toda a certeza. E a maioria dos que estão ali atrás daquela câmara nem sabem o nome, tampouco, mas Deus sabe o nome. E Deus percebe que cada um entrega um bocadinho daquilo que pode entregar. E é isto que se chama a edificação do corpo de Cristo, não é? Porque nem toda a gente sabe fazer a pregação, nem toda a gente sabe fazer a escola sabatina, nem toda a gente sabe lidar com as crianças. Olha, a mim nunca me vou nomear para lidar com as crianças, com toda a certeza, porque não é uma coisa que eu me sinta muito à vontade com isso. Mas se toda a gente contribuir com o pouco que tem na mão, olha, desde logo, quando foi a multiplicação dos pães, havia um rapazinho que só tinha um lanchinho na mão, não tinha mais nada. E foi o suficiente nas mãos de Deus para alimentar aquela gente toda. Isso mesmo. Portanto, se quisermos usar uma imagem, pegamos no que temos dentro do nosso cesto ou dentro daquilo que temos na nossa mão. E só precisamos de partilhar. E já agora, pastor, qual era o nome desse rapaz? Não sabemos. Qual foi a fama com que ele ficou? Nada. Só sabemos que ele chegou lá e ofereceu o lanchinho dele. Qual era o... Uma coisa é certa, era um menino ou um rapazinho que tinha fé. Ah, claro. Porque não vai... E não era egoísta. Não era egoísta, exatamente. Ou seja, ele pensou assim, caramba, mas eu tenho um lanche tão pequenino e ainda me estão a pedir para dar isto. Aquela mulher dizer assim, não, eu não vou dar, então e depois? Aquela mulher a quem Elias disse, faz o pão primeiro para mim e depois para Exato. ti. Parecia que Elias estava a ser egoísta. Qual era o nome da senhora? Também não sabemos. Aquela menina que no tempo de Eliseu estava na casa de Naamã. Exatamente. Qual era o nome dela? Não sabemos. Qual foi a fama que ela ficou na história? O que é que ela tinha na mão dela para fazer? Isso. Olha, eu conheço alguém que pode ajudar. Foi o que ela tinha. Exatamente. E exercitou aquilo, e usou aquilo. E sabes, isso faz-me lembrar aquilo que o pastor Marcos Feina aqui referiu na lição de domingo, que é muito importante, e ele enfatizou aqui 2 verbos que vêm no texto de Marcos 8:22, Sim. que é as 2 palavras-chave aqui são trouxeram e rogaram. Ou seja,
podemos não fazer mais nada, mas se nós conseguirmos conduzir alguém a Jesus, nós já fizemos muito. E então e aquele paralítico que foi colocado do teto, por Exatamente. exemplo, ele sozinho não conseguia Não chegar conseguia ir lá. Precisou de quatro, nem sei bem quantos foram, mas precisou de amigos para poderem que o conduzir lá. levassem numa esteira e que o colocassem lá. E já agora, já que estamos a falar acerca disto, pastor, quantos de nós, adventistas do sétimo dia, batizados, seja há 1 ano, seja há 10, seja há 50, quantas pessoas é que nós já trouxemos para a igreja? Porque esta história dos amigos que levaram o paralítico, porque ele precisava encontrar-se com Jesus, que era a única esperança, e eles foram os missionários que, tipologicamente, que o paralelo, são os missionários hoje que vão à casa das outras pessoas ou que recebem os outros em sua casa para fazer um estudo bíblico, para trazê-los à igreja ou qualquer outra coisa, são os mesmos. E nem tínhamos que passar por situações caricatas como aquela dos amigos do paralítico que abriram um buraco no telhado e fizeram descer. Eu imagino que as outras pessoas disseram quando viram eles a subir e a descer o homem. Estão malucos mesmo, não é? Pois estão. Portanto, eles correram o risco de serem mal vistos, ridicularizados, mas eles não se importavam com o ridículo. Queriam era levar a pessoa a Jesus. Ora, nem mais. Ou seja, quando nós temos uma missão na mente, que é de conduzir pessoas a Cristo ou de levar a missão a alguém, nós não ficaremos preocupados em correr qualquer ridículo, entre aspas. Portanto, as pessoas vão ridicularizar, não importa, a gente vai atingir o objetivo. Aquela mulher que tentou tocar na orla do manto de Jesus, ela preocupou-se em andar lá a furar por entre a multidão, ela não se preocupou nada disso. E, portanto, podíamos mencionar aqui vários exemplos de pessoas... Moisés e Arão que chegam junto do monarca mais poderoso do mundo. Olha, os escravos é para ir todos embora. O monarca podia ter dito, olha, é para matar esses dois e está o assunto resolvido. Mas foram lá porque Deus mandou, porque foi a incumbência que lhes foi dada. Então, quando nós temos uma missão em mente, Filipe, nós devemos ir avante. Não importa se nos ridicularizam, se vão gozar, não importa. Nós vamos... Ou seja... Isto faz-me lembrar um pensamento que partilharam comigo no dia do meu batismo, que é um homem com um propósito na mente é como se tivesse uma bússola na sua mente. Ou seja, quando o propósito está cá, quer dizer, não há ninguém que me consiga desviar daquele propósito. Eu quero atingir o propósito e vou, e não importa, gozam, ridículo, deixa gozar, não faz mal. Alguns dos que estão a assistir sabem isso, outros, a maioria não sabe, mas nós estamos atualmente aqui dentro de um lugar que é uma igreja reconhecida, estabelecida em Portugal, desde logo na região onde está, na comunidade civil, muito conceituada e prestigiada, como outras instituições que a igreja tem aqui. Mas no princípio não foi assim. Exatamente. Bem pelo contrário. Os pais desta igreja. deste local onde nós estamos levaram com pedras para estabelecer este lugar, mas literal, não é simbólico. Literal, havia perseguição aqui. Perseguição literal. Literal mesmo. Das entidades, pedras e varapaus e fruta e paus e sei lá. Tudo mais alguma coisa. Portanto, nós estamos a criar uma imagem, foi mesmo assim que aconteceu. Exatamente. E hoje nós estamos aqui porque houve esse propósito no início. Exatamente. Deixa tirar o que quiserem, deixa fazer. Nós vamos continuar e nós vamos fazer. E essas pessoas tornaram-se colunas fortíssimas desta igreja. E quantas centenas de pessoas já não se batizaram neste lugar que está aqui, porque essas pessoas começaram esse trabalho que está aqui. E foram fiéis. E porquê? Porque começaram com aquilo que tinham na mão. Exatamente. E nem era este lugar, era o outro aqui ao lado mais pequenino, mais humilde, que ainda se mantém, não é? Mas começaram e fizeram isso. Eu imagino... Tu conheces bem a história, porque foi nesta igreja que tu começaste... Eu batizei-me aqui neste lugar, por exemplo, mesmo aqui ao lado, não é? Aqui neste batistério, e muitos que estão a ouvir também o fizeram. E eu tenho que agradecer a essas pessoas que pegaram naquilo que tinham na mão. E estamos a falar do tempo do antigo regime em Portugal, que as coisas não eram tão fáceis como são hoje, porque se a gente quiser abrir uma igreja hoje, enfim, é só ter os recursos, ter o espaço e conseguimos. Naquele tempo não era exatamente assim, não é? Como é evidente. Portanto, eu tenho que agradecer a essas pessoas todas. Alguns têm idade para ser meus avós, quase, provavelmente, e hoje nós temos, como eu disse, centenas de pessoas que passaram por aqui e que beneficiaram exatamente isso mesmo. E estou a citar este lugar e poderíamos citar aqui dezenas e dezenas de outros. Nós temos, ainda esta semana eu ouvi acerca disso, missionários que vão para os países muçulmanos, que vão para os países ainda hoje comunistas, por exemplo. E é um risco enorme. E eu, quando penso nos problemas que eu tenho aqui em partilhar o Evangelho, até tenho vergonha de mim próprio, sinceramente. Porque essa gente é que tem dificuldades. Mas vão.
e fazem, e arriscam a vida. E não tenho medo de o dizer, e fazem contrabando de Bíblias para poder fazer lá a pregação do Evangelho. E estou agora aqui eu preocupado com aquilo que eu poderei fazer. É muito triste, mas nós temos uma boa parcela de adventistas do sétimo dia que passam a vida na igreja sem trazer uma única pessoa para dentro da igreja. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que algo está a falhar na vida espiritual daquela pessoa, com toda a certeza, não é? Exatamente. Filipe, há bocadinho eu queria ler uma passagem aqui que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, porque estamos a falar, portanto, de pessoas que Jesus conquistava e que, portanto, não eram merecedoras. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, e nos versículos 9 a 11, lemos o seguinte. Paulo estava a escrever a primeira carta à igreja em Corinto, ele escreveu assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E Paulo aqui é claríssimo ao dizer que ninguém herdará o reino de Deus alimentando estas impurezas que ele agora irá descrever a seguir. Ele dá exemplos. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Os sodomitas são os homossexuais. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E depois de Paulo ter dito isto, não vos enganeis, esta classe de pessoas não vai herdar o reino de Deus. Ponto final. Mas logo a seguir ele vai dizer o seguinte, no versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Muito bem. O que é que Paulo estava a dizer? Muitos dos membros que agora constituíam a igreja de Corinto tinham sido isto tudo que ele acabou de referir. Então há oportunidade para toda a gente, nesse claro caso. Que há. Então, havia membros que compunham a igreja de Corinto que tinham sido impuros, que tinham sido idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais? Claro que havia. Mas ele não fica por aqui. Tais foste alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que é que Paulo está a dizer? Vós fostes essas coisas negativas que ele apontou, mas fostes lavados, fostes transformados e por isso agora sois candidatos do reino de Deus. Agora, a pergunta que eu faço é, o que é que motivou o apóstolo Paulo a pregar numa cidade onde havia tanta corrupção, que ele até quis... Ellen White diz-nos, quando ele chegou à cidade de Corinto, ele viu tanta corrupção que ele pensou que ali não havia hipótese. Talvez pela mesma razão que Jonas não quis ir para Nínive, exatamente, não é? Nem mais. Ele quis passar adiante e o Senhor teve que lhe se revelar num sonho durante a noite, ou numa visão, a dizer, Paulo, não temas, fica aqui na cidade de Corinto, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Repara, Paulo ainda não tinha aberto a boca para pregar o Evangelho. E o Senhor já lhe estava a dizer, eu tenho muito povo nesta cidade. Tinha lá povo? Claro que sim. E a prova é que, com esses efeminados e idólatras e impuros e beberrões e maldizentes e homossexuais, não, nem todos eram isso, claro. Mas com essa gente também, Deus formou uma igreja na cidade de Corinto. Numa cidade onde ninguém, humanamente falando, dava nada por aquela cidade. Portanto, o poder de redimir de Deus é tremendo. Alguém disse com razão. O reino dos céus não vai ter nenhum bom, vai ter muitos maus que Deus tornou bons. Exatamente. E esse é um bom pensamento. Então Jesus não disse o evangelista Lucas que Jesus ensinou aquela parábola do fariseu e do publicano para aqueles que se consideravam justos? Sim. Ou seja, eu vou ler, está em Lucas, no capítulo 18, e repara o que é que Lucas aqui escreveu. Ele disse assim, Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, qual foi o objetivo que Jesus tinha em mente quando enunciou esta parábola do fariseu e do publicano? Era tocar no coração daqueles que se consideravam justos e desprezavam os outros. Esses são os laodiceanos modernos, rico sou e de nada tenho falta. Exatamente, ou seja... podem ser incorporados na figura do fariseu, que achava que era puro, que era santo, que era tudo isso. Entrego as minhas ofertas, os meus dízimos. Tudo, faz tudo certinho. E ele fazia, eu acredito que ele fazia. Claro. Mas justificou isso? Não, claro. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que ele desceu para a sua casa não justificado. Pois é. E qual é a condição de uma pessoa que não está justificada diante de Deus? Está perdida. Está perdida. E, portanto, o que a espera é a destruição com o fogo eterno no final do milénio. Por isso é que se repete muitas vezes a expressão que naquele dia haverá pranto e ranger de dentes. Exatamente. Não é? Portanto, nós temos que ser muito cuidadosos na forma de julgar os outros,
não julgar pela aparência, mas permitir que o Espírito Santo toque a nossa mente para nós eventualmente vermos em alguém. Aqui o pastor Mark Finlay, é verdade, eu esqueci-me há bocadinho de referir isso. Ele diz aqui, portanto, que nós temos que nos deixar... onde é que isso... Exatamente, é aqui na lição de quarta-feira, ele diz aqui o seguinte: peça ao Senhor que o torne sensível ao ministério do Espírito Santo na vida dos outros. O que é que isto quer dizer? Nós temos que ter a percepção, que só o Senhor nos pode dar, de perceber que o Espírito Santo está a trabalhar já na vida de alguém. Ora, eu não conseguirei ter essa percepção do Espírito Santo a trabalhar na vida de alguém se eu próprio não tenho o Espírito Santo. Claro. Agora, se o Espírito Santo estiver comigo, eu vou perceber o Espírito Santo na vida do outro e isso me vai dar um clique, eu vou descobrir, uau, espera lá, aquela pessoa é uma pessoa sincera. Apesar de toda a aparência ser contra ela, não, está ali um tesouro, está ali um diamante que Deus quer resgatar. Então eu vou trabalhar em favor dessa pessoa. Que Deus nos ajude a ter essa visão. E a lição da próxima semana é uma ótima continuação, porque fala da capacidade de intercessão que podemos fazer justamente a favor dos outros. Eu vou terminar com uma oração no estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nós te queremos agradecer por aquilo que podemos partilhar, te queremos agradecer pelas tuas bênçãos que ainda hoje estão à nossa disposição, na tua disposição de nos salvares a nós próprios e também de nos usares como instrumentos para a salvação de outros. Te queremos pedir, Senhor, que nos dês este discernimento pelo teu Espírito. Amém. Para podermos olhar as pessoas naquilo que elas podem vir a ser e não naquilo que elas são hoje. Isso. Que tu nos ajudes a levarmos o Evangelho a outros, para que muitos possam estar no reino dos céus pela graça de Cristo através do esforço pessoal de cada um. Amém. Isto nós te pedimos e te agradecemos para todos aqueles que estão a ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos voltar na próxima semana com mais um estudo. Até mais.